Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso curso e, como a gente tem feito em vários módulos, conversando com algum profissional que pode contribuir bastante com esse debate e conhecimento sobre o jornalismo de soluções. E a gente tem a honra de receber aqui a Vera Peneda, que é portuguesa, e eu vou, Vera, fazer um breve perfil seu e já emendo com a pergunta, para você poder dar as boas-vindas aí também, mas te apresentando rapidinho, e assim, gente, tive que fazer um resumo, porque o currículo dela é extenso, mas resumidamente, a Vera Peneda foi diretora, líder de equipe, instrutora de jornalistas, editora-chefe em diferentes veículos, não dá para citar todos, liderando equipes multinacionais de diversos países, em jornais, redes de TV, terceiro setor e instituições do terceiro setor, tanto na Europa quanto na América Latina e Ásia. É atualmente diretora de programas da European Journalism Centre, a AJC ou EJC, uma das instituições que está fazendo um esforço muito grande para disseminar o jornalismo de soluções no mundo. Antes de entrar no jornalismo de soluções, Vera, bem-vinda. E o que é a EGC, ou EJC, ou AGC, para quem está conhecendo agora? Obrigada, Daniel, pelo convite. Então, o European Journalism Centre, que em português podemos dizer Centro Europeu de Jornalismo, ou usar a sigla EJC, é uma organização não governamental que tem como missão apoiar, fortalecer e inovar o jornalismo na Europa. O nosso objetivo no EJC é que cada jornalista e meio de comunicação beneficie de uma das oportunidades que oferecemos, pelo menos que incluem formação, financiamento através de aceleradores e de grants, eventos e networking, além dos muitos recursos que criamos para apoiar a prática do jornalismo. Estes recursos estão disponíveis em vários idiomas e podem ser descarregados de forma gratuita online do nosso website. E precisamente o guia Jornalismo de Soluções, uma introdução para jornalistas e redações, é um exemplo destes recursos gratuitos que criamos e existe em português. Perfeito. E para a gente, então, tá tendo aqui muito estudante e profissional, né, jornalista, que está conhecendo mais o jornalismo de soluções e está entendendo mais. Acho que no Brasil, claro, tem muita gente que está vendo o curso e a gente fala assim, olha, mas eu já fazia isso. Não, peraí, tem 4 pilares, tem um negócio que é um pouquinho mais diferente. Mas você tem percebido, né, um crescimento na Europa do jornalismo de soluções e isso deve se espalhar aí mais ainda pelo mundo? Sim, nós acreditamos que temos visto que há muito interesse e curiosidade pelos meios de comunicação em aproximarem-se do que é o jornalismo de soluções e da sua prática, não é? Na minha opinião, embora com alguns objetivos diferentes, tanto os meios tradicionais como os meios independentes têm um interesse crescente pelo jornalismo de soluções. À medida que mais estudos comprovam a eficácia desta prática e mais meios de comunicação produzem jornalismo de soluções, a prática tem ganhado mais aliados e alguns jornalistas e editores, até que inicialmente receberam esta forma de produzir jornalismo com ceticismo, também estão a rever a sua posição. Alguns mídia, eu penso que produzem o jornalismo de soluções para cativar novas audiências ou públicos que são mais difíceis de alcançar. Outros procuram publicar notícias mais inspiradoras para oferecer um contraponto à cobertura menos positiva que tende a dominar o ciclo noticioso. E há algumas organizações que já desenvolveram um processo mais maduro e regular para a prática do jornalismo de soluções ou jornalismo construtivo, que na Europa é um conceito que é muito próximo do jornalismo de soluções, porque perceberam que esta aposta por uma forma mais lenta, profunda, focada nas soluções para problemas sociais, esta forma de produzir notícias está a oferecer às pessoas um sentido de agência pessoal, ao mesmo tempo que gera maior impacto a nível comunitário e também em termos de mudança legislativa ou política. Então, assim, você tem um interesse crescente dos jornalistas e dos veículos. Você tem conhecimento também de
audiência, porque assim, a gente tem pesquisa que mostra essa crise, o jornalismo vive em crise, né? E os jornalistas também. Mas a gente tem dados agora da Digital News Report e outras pesquisas que mostram o crescimento mesmo do avoid news, né? Das pessoas que se afastam das notícias. Uhum. E as pessoas têm interesse, o Jornal de Soluções ele é um caminho para esse reencontro com as pessoas? Nós pensamos que sim, no centro, não é? Ou seja, é bastante evidente, como explicaste, Daniel, que o paradigma atual das notícias está desfasado relativamente ao tipo de informação que as pessoas procuram e que esperam obter através das notícias, não é? Portanto, nós também pomos bastante atenção nos dados do último Digital News Report, não é? Do Reuters Institute, publicado no ano passado, e ficámos a saber que 36% dos consumidores de notícias em todos os mercados afirmam evitar as notícias com frequência, e esta percentagem é um máximo histórico. Portugal tem seguido esta tendência e, segundo o mesmo relatório, 1/3 da população portuguesa evita as notícias, e no Brasil a tendência ronda aos 40%, portanto as pessoas estão ativamente a evitar consumir as notícias porque nós, jornalistas e meios de comunicação, não estamos a responder às suas necessidades e expectativas, não é? Por outra parte, as pessoas também se sentem sobrecarregadas por um ciclo noticioso muito rápido, constante, tendencialmente negativo, devido ao enfoque nos problemas e nas crises que o mundo enfrenta, que neste momento são muitas e profundas. As guerras, as mudanças climáticas são exemplo disso, não é? E esta exposição permanente a um ciclo noticioso negativo derivou no que o mesmo relatório identifica como news fatigue, não é? Portanto, temos um problema de news avoidance e de news fatigue. E nós acreditamos que, no European Journalism Center, acreditamos que o jornalismo de soluções é uma das estratégias eficazes para reequilibrar o paradigma das notícias, para contrariar esta tendência de evitar, este comportamento de evitar as notícias e a fatiga noticiosa. Há um número crescente de dados e de estudos que demonstram que a cobertura de notícias focada nas soluções pode, por exemplo, cativar e aumentar o engajamento da audiência, não é? O audience engagement, de que falamos em inglês, bem como aumentar os níveis de confiança no jornalismo e dos meios de comunicação. Pode empoderar as pessoas, inspirando nelas um sentimento de agência e até predisposição para agir no sentido de resolver problemas sociais dentro da comunidade, portanto, aquilo que tu falaste, de estabelecer uma conexão entre as pessoas e para se mobilizarem, não é? E finalmente, o jornalismo de soluções também pode ajudar a encontrar novas fontes de receitas e obtenção de financiamento para os meios. Portanto, há evidência realmente que o jornalismo de soluções contribui para uma indústria das notícias e um jornalismo mais sustentáveis. E foi por estas razões que o EJC fez uma aposta tão forte em apoiar e multiplicar esta prática na Europa, que é um trabalho que nós fazemos em parceria com a Solutions Journalism Network, que está nos Estados Unidos. Isso, a gente conversou, inclusive, com a Tina Rosenberg no primeiro módulo, e ela destacou exatamente esses pontos, e aí estou linkando um pouquinho com a conversa que tivemos também com a Priscila, né, com a Priscila, que é jornalista, e também com... Dá uma pausa aí, cara, faz uma edição, me deu branco com o nome da jornalista, que inclusive você me sugeriu, eu já fiz entrevista com ela. Com a Dora. A Dora, ok, então vou voltar nessa pergunta aí. Aí você faz uma edição, Ricardo. Beleza. Tá, voltando. Bom, esse ponto que você falou, a Solutions Journalism Network, a gente conversou com a Tina Rosenberg, já no primeiro módulo, também com a Dora, em Portugal, e elas destacam também isso, né, o quanto que para a saúde mental do jornalista também acaba sendo positivo, né? Exatamente, também tem, eu diria, o jornalismo de soluções, desconheço estudos que comprovem isto, não é? Mas tem um efeito, pode ter um efeito positivo dentro das salas de redação, não é?
precisamente porque rompe com aquele ciclo noticioso constante, rápido, muito competitivo, não é? De luta pela notícia da última hora, porque está relacionado com uma produção mais lenta de notícias, mais profunda, portanto o jornalista tem mais tempo para trabalhar o tema, para procurar as suas fontes, para elaborar o resultado, não é? Seja texto, outros formatos multimédia, e isso contribui tanto do lado do jornalismo, da produção do jornalismo, não é? Para a saúde mental e um equilíbrio dentro das redações, como do ponto de vista da audiência também, que se sente realmente assoberbada com um ciclo noticioso tão forte, rápido, constante. E que se antes já existia nessa disputa pelo furo, que depois veio o online, não é mais nem o furo, é o que conseguir dar e depois complementa. Mas agora a gente vive uma loucura de algoritmo, né? Você vê os veículos percebendo que aquele assunto está na trend, então eles meio que reproduzem a mesma matéria, né? Então, o jornalismo de soluções, acho que ele volta a cavar histórias de furo, originais, autorais, de uma outra lógica, né? Acho que faz muito sentido isso também. E se você... Desculpa, você ia comentar alguma coisa, não? Não, estou completamente de acordo, não é? Acho que é também uma grande oportunidade para os meios independentes investirem no jornalismo de soluções, não é? Porque tradicionalmente os meios independentes não têm capacidade para competir com os grandes, com uma BBC, com uma CNN, no que diz respeito a correr atrás da notícia de última hora, não é? Mas podem realmente ter uma abordagem distinta para os temas que estão na agenda, não é? Que são urgentes, e tomar mais tempo e deter-se mais nas fontes e no trabalho de campo para produzir jornalismo original. Pronto, acho que você tocou no ponto aí do jornalismo independente, que acho que é isso, né? Entender quando a pessoa decide participar de uma iniciativa independente ou criar, que o valor dela não está na audiência, no número da audiência, e sim no impacto que ela causa, né? Ou que ela pode causar. O valor acho que é outro. Você consegue... Uma vez a gente conversou, antes dessa nossa entrevista aqui, a gente teve uma conversa em que você citou rapidamente de cabeça alguns veículos que já fazem isso na Europa, e que se você pudesse comentar alguns, citando e exemplificando, para a gente mensurar, né? Não, já existe gente fazendo, quem que a gente pode buscar de referência para conhecer mais? Sim, claro que sim. É claro que me vêm logo à cabeça, não é? Os meios de comunicação com os quais nós trabalhamos através do acelerador de jornalismo de soluções do centro, não é? E uns exemplos que vêm, por exemplo, trabalhamos com uma unidade da BBC que se chama BBC Future Planet, que está a produzir uma série de histórias muito interessantes que se chamam Climate Guardians, e toda a série privilegia histórias de empoderamento que exploram temas na interseção da crise climática, por exemplo, com a desigualdade de género, a crise climática com a migração ou com a educação. E não só as histórias são produzidas com esta lógica do foco nas soluções, mas todo o processo promove práticas jornalísticas sustentáveis e éticas. Para dar um exemplo, todos os jornalistas, as histórias são commissioned, não é? São pedidas, mas todos os jornalistas contratados para produzir estas histórias estão no país onde as histórias acontecem, não é? Portanto, não há jornalistas a voarem de um país para o outro ou de um continente para o outro para produzirem este tipo de jornalismo, não é? Está mesmo, a lógica é privilegiar jornalistas locais com uma forte ligação com as fontes, que têm acesso privilegiado a histórias diferentes, não é? Lembro-me outro também, por exemplo, a Euronews, em França, trabalhou num projeto muito interessante que se chamava The Star Ingredient, Not Just Food, portanto era um documental, um programa de culinária documental de episódios, 12 episódios em forma de podcast, que levava o público numa viagem a 5 países africanos para mostrar como as culturas indígenas
estão a ajudar as comunidades a melhorar a sua segurança alimentar. E em cada um destes países depois havia um chefe local que era especializado na cozinha tradicional e que apresentava ao público as comunidades locais e as suas tradições culinárias. E pronto, acho que foi um podcast fantástico, foi lançado em inglês e francês, chegou à Europa através da Euronews, mas também à África através da Africa News, que é o departamento da Euronews que trata disso. Mas pronto, posso dizer mais, há a Context News, o Bristol Cable, que estão no UK, na Alemanha está o SciDev e o Burda Forward, o New Internationalist, e eu diria que até o mais impressionante tem sido ver o impacto deste jornalismo de soluções produzido no contexto do acelerador, porque estes projetos e estas histórias têm gerado discussões comunitárias e parlamentárias, têm colocado temas na agenda de legisladores e de políticos, e pronto, e é claro que é muito gratificante ver, não é? Os projetos estão todos no nosso website, em agc.net, há bocado eu não mencionei, mas se calhar devo mencionar, e as pessoas podem ver. Uma coisa curiosa que quero acrescentar é que também eu vejo muitos jornalistas freelance a produzirem jornalismo de soluções para grandes meios, como o Guardian, a Al Jazeera e do outro lado, do vosso lado do oceano, não é? O New York Times, o Washington Post, já vão aparecendo muitas histórias de soluções e em meios mais pequenos e independentes também, há uma newsletter que se chama Impact, que é dedicada, por exemplo, a jornalismo de género, sempre com a lógica das soluções. E é publicada em francês e em inglês. Não, perfeito. Deu bons exemplos e a gente tem observado isso aqui também. Quem é freelance e fica de olho nessas chamadas de bolsa, tem muita bolsa agora que tem justamente colocado no edital, né, na chamada, ó, queremos propostas de reportagem baseadas em jornalismo de soluções. Então, Sim. acho que tem um movimento acontecendo, né? É uma boa oportunidade, sim. Há alguns critérios, não é, de elegibilidade, portanto, se as pessoas têm interesse em conseguir uma grant, não é, algum financiamento para as suas histórias de soluções, podem entrar no website, ver os critérios e, em alguns casos, teriam que fazer umas parcerias, não é, ou garantir talvez a publicação em meios europeus, porque, pronto, também é o nosso foco, não é? É o Centro Europeu de Jornalismo e, portanto, poderiam fazer isso. Há talvez uma ferramenta que pode ajudar. Diga. Sim, É sim. que eu citei isso aí justamente por conta de uma chamada que abriu recente do Art Center, que é dos Estados Unidos, mas em parceria com a Ajor e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, aqui no Brasil, que é sobre a primeira infância, mas que sejam baseadas em jornalismo de soluções. Então, você vê que está acontecendo isso. Mas eu te interrompi, desculpa. Penso que sim. E há uma ferramenta maravilhosa na página do Solutions Journalism Network, que se chama Solutions Story Tracker, e que tem um filtro por país e até por idioma, e existe um filtro em português, onde podem entrar e ver histórias com esta lógica de soluções realizadas, por exemplo, no Brasil. Exato. E hoje também o navegador com um plugin ali de tradutor, ainda que tenha umas coisas meio erradas às vezes, mas dá para ter uma noção em qualquer língua, né? Dá para traduzir, ter uma ideia. Para a gente encerrar, mais um comentário, e aí eu já te passo, mas acho que o que me lembra muito, aqui em Belém, moro em Belém, no Pará, na Amazônia, e participei de um encontro das cidades no passado, e teve aqui participando um jornalista que chama Jorge Melguizo, que foi secretário de Cultura da cidade de Medellín, muito conhecida por conta da violência, etc., e ele foi uma das pessoas que trabalhou muito para mudar a imagem da cidade, e com um enorme engajamento das pessoas. E ele fez uma pergunta no auditório com mais de 100 pessoas em Belém, falou assim, olha, eu quero que vocês me deem os problemas da sociedade. Todo mundo dizia alguma coisa. Ele falou, ok, agora eu quero que vocês me digam alguma iniciativa inovadora, positiva, que é um exemplo. As pessoas não se recordam com tanta facilidade. E aí acho que é o papel do jornalismo, né?
garimpar, apurar, descobrir, dar visibilidade para essas coisas e que possam ser reproduzidas. Acho que é um pouco isso que o Jornal de Soluções tem essa missão, né? Sim, sem dúvida, não é? Isso é um exemplo espetacular, obrigada por partilhar essa história. Realmente o jornalismo de soluções, não é? Quando nós falamos numa mudança de paradigma, tem a ver com o facto de as pessoas, em geral, não é? Emocionalmente nós somos atraídos por eventos negativos. Temos curiosidade, não é? Uma curiosidade natural, há estudos da psicologia que explicam melhor isso. E nós, os jornalistas, quando aprendemos a produzir jornalismo, não é? É sempre com o ângulo de ver o que é que não está bem, não é? E de ver o que é que está errado e de um foco nas crises e nas guerras. E realmente aqui o jornalismo de soluções propõe uma mudança desta lógica, não é? Temos que mudar um pouco o chip dentro do nosso cérebro e tratar de pensar, sim senhor, há um problema, identificamos o problema, mas agora vamos investigar se já existem pessoas no terreno a trabalhar para as soluções, se já existe alguma comunidade que implementou uma solução que funcionou ou que não funcionou, porque o jornalismo de soluções também cobre as limitações, não é? Quando não funciona, conta a história para nós aprendermos dos erros, digamos, não é? E para inspirar as pessoas a fazer diferente, eventualmente. Mas, sobretudo, é isso, procura inspirar um sentimento de esperança, não é? E de crença na solubilidade dos problemas sociais. E isto é um fator muito forte que pode levar à mudança, não é? Pode levar as pessoas a quererem agir, a mobilizarem-se para pedir responsabilidade a quem está no poder ou para iniciarem os seus próprios projetos a nível comunitário, a nível familiar, tudo, não é? Não, a ideia não é pôr toda a responsabilidade nas audiências, eu penso que também é preciso dizer isso, não é? Porque o poder político é o primeiro e o poder privado é o primeiro a ter responsabilidade, mas os problemas sociais enraizados precisam da mobilização de toda a sociedade, não é? E, portanto, os indivíduos, as comunidades também têm um papel aí a realizar. Perfeito. Acho que é um jornalismo que aponta menos o dedo e estende mais as mãos, né? Para ou empurrar para melhorar ou para junto fazer alguma coisa. Exatamente. Então, é um pouco por aí. Vera, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E para lhe acha pelo site que você pode dar de novo do AJC. As nossas iniciais, ejc.net. Perfeito, então. Muito obrigado, tá? Até mais. Obrigada, Daniel. Boa tarde. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo, nas próximas aulas. Tchau, tchau.